Pera aí. Você quer aparecer agora? Ficou viciado, é? Pole position de Oscar Piastri, Lando Norris o segundo, Verstappen o terceiro. Os três desafiantes pelo campeonato separados amanhã por poucos metros. Primeira curva, já sabe, né? Gabriel Bortoleto foi ao Q2 e ficou na 14ª posição. Lewis Hamilton eliminado no Q1, então já sabe, né? Vamos falar rapidinho desta classificação para o Grande Prêmio do Qatar e também da sprint que aconteceu mais cedo. Vamos lá, 11 horas da manhã e com tempo seco. Parece piada, mas a gente já viu garoa no deserto em tempos recentes. Começou então a corrida sprint, 1/3 da distância de um grande prêmio, já valendo pontuação. 4 carros partiam dos boxes. O grid inteiro partindo de pneus médios, ninguém tentou fazer nenhuma experimentação, nenhuma ousadia, num circuito que demanda demais os pneus na aceleração lateral. Longos trechos submetendo a borracha a estresse em curvas emendadas, às vezes de pé cravado, por um longo período de tempo. Por isso mesmo, a Pirelli limitou o número de voltas em cada composto a 25 e de ontem para hoje baixou mais uma recomendação, um aumento de 1 PSI de pressão obrigatório para todos os pneus, em razão de sinais excessivos de desgaste que ela foi percebendo nos carros na sexta. A largada teve Piastri muito bem, Russell em segundo, Norris em terceiro, estes conservando a ordem. Alonso largou mal, foi ultrapassado por Tsunoda e depois por Verstappen, que na sequência ultrapassou o companheiro de equipe japonês. Depois de Alonso, Antonelli, estes completando já o primeiro giro nesta ordem. Bortoleto ganhou 2 posições, ultrapassou uma Haas nas primeiras curvas e depois viu Leclerc escapar aí lá fora e ele capitalizou. 13º na partida, 11º na linha de chegada da primeira volta. No terceiro giro, Verstappen usando DRS colou em Norris, que não tinha DRS para Russell, que tinha aberto 1.3 para Lando, e Max colocou a cara uma, colocou a cara duas, não tinha ritmo para ultrapassar, mas ficou ali incomodando Norris. O replay depois mostrou Leclerc indo lá fora e com isso Lawson veio para cima dele, armou o bote para ultrapassar. Leclerc espalhou para cima do neozelandês, que ficou com a posição, mas a Racing Bulls falou: devolva, porque se não devolver, toma punição. Na quarta volta, inclusive, tínhamos de Alonso até Colapinto, do 6º ao 20º, um trenzinho ininterrupto de DRS. Ou seja, todo mundo a menos de 1 segundo de intervalo do carro da frente, todo mundo, portanto, usando DRS. Verstappen entrou no rádio reclamando de bouncing, quicada. Ele já tinha falado disso ontem durante a classificação para sprint. Alonso também deu uma esparramada na entrada da reta, Antonelli com isso faturou sua posição e pouco tempo depois a gente viu a direção de prova dar uma canetada em Yuki Tsunoda por limites de pista, 5 segundos de punição para ele. Como raramente alguém faz pit stop na sprint, embora alguns tenham feito, Stroll e as duas Alpine, Tsunoda então teria esse tempo acrescentado na linha de chegada. Lá atrás, Hamilton ficou várias voltas atrás de Stroll até que ele então parou nos boxes e na sequência a gente também viu as duas Alpine parando. A Ferrari número 44, inclusive, só chegaria à frente destes carros que pararam nos boxes. Que fase! No final, Verstappen pareceu largar o osso, Norris abriu diferença e começou a descontar em relação ao Russell. E todo mundo pensou, será que ele ainda tenta minimizar o prejuízo com relação a Piastri, que estava vencendo e, portanto, marcando mais pontos? Ele até tentou, mas Russell, pelo jeito, tinha um ritmo sob controle e se segurou. Foi a vez, então, de Piastri entrar no rádio e reclamar de uma leve trepidação no seu carro. Ele chamou de vibration, né? Vibração, a gente traduz aqui para trepidação. Mas no fim, terminaria assim, ele vencendo pela primeira vez alguma coisa na Fórmula 1 desde Zandvoort. Piastri foi o primeiro, Russell o segundo, Lando Norris o terceiro, Piastri marca 8, Norris com isso marca 6, Verstappen foi o quarto, marca com isso 5. Antonelli passou em sexto na bandeirada, mas ficou com o quinto lugar de Tsunoda, que pagou estes 5 segundos no tempo adicional. Sétimo para Alonso, oitavo para Carlos Sainz, estes os que pontuaram. Nono foi Zac Hadjar, 10º Alexander Albon, que foi seguido de perto a corrida toda por Bortoleto. Bortoleto ganhou aquelas 2 primeiras na primeira volta e ficou o tempo todo atrás da Williams, ficou no DRS, mas não teve ritmo para passar. A corrida dele foi, entretanto, bem melhor do que a de Hülkenberg. Ele ganhou 2, enquanto o Hulk perdeu 2 e foi 16º. Entre eles, Berman o 12º, Leclerc o 13º, Lawson o 14º, Ocon o 15º, então Hulk o 16º. Hamilton foi 17º, Gasly o 18º, Stroll o 19º e o último, como de costume,
Franco Colapinto. Com 20 graus de temperatura ambiente, 26 na pista, 1 a menos do que ontem, portanto, a classificação começou aqui 15 horas no nosso horário, formando o grid de largada então para o Grande Prêmio do Qatar. Clássica fila na saída do pit lane porque todo mundo aproveitou o que aprendeu num long run forçado, a corrida sprint, 1/3 da distância do Grande Prêmio, para assimilar muita informação e passar para o setup dos carros. O regime de parque fechado em que você não pode alterar nada, reabre depois da sprint até a classificação e depois do quali não pode de novo mexer nada para a corrida de domingo. Portanto, a sprint acaba virando um ensaio para a corrida de amanhã. Os primeiros abre e volta foram as duas Williams, isso é meio tradicional. Se não são as Williams, acabam sendo as Aston Martin. Sainz veio 1:22.354, passou Hülkenberg 1:22.4. Bortoleto passou e derrubou todos 1:21.945. Boa volta no comparativo com Hülkenberg, colocando também as duas Williams no bolso naquele momento. Berman e Lawson melhoraram, 21.4, 21.6, Gabriel caiu então para terceiro. Leclerc então foi o primeiro dos da frente, se é que a gente ainda pode chamar a Ferrari dessa forma, a fazer tempo. 1:21.9, passou então Alonso e colocou 1 segundo na Ferrari de Leclerc. 1:20.980, primeiro tempo. E um bom tempo, porque Verstappen passou e não tirou o Fernandinho da ponta, 0.004 atrás. Norris foi sétimo apenas, 0.480 lá de cima. Piastri e Russell então puseram ordem, o australiano 1:27.39, melhor tempo com Russell atrás, 0.168 de diferença. Faltando ainda 11 minutos para terminar o Q1, Bortoleto voltou à pista e registrou 1:21.385, subindo para sétimo, ele que já tinha escorregado para a 15ª posição, na beira então da zona da degola. Hülkenberg 2 décimos atrás dele. Leclerc veio, reagiu, passou, fez uma volta melhor, subiu para o top 8 e Hamilton ainda estava sem volta boa, fez 1:20.9, subiu para os top 8 também, 3 décimos atrás da ponta, menos mal porque ontem ele só tinha ficado à frente das Alpine na classificação, mas não seria o suficiente. Verstappen veio, retomou a ponta, 1:25.43, empurrando Hadjar para a segunda posição, 0.069 a diferença entre eles. Norris veio, respondeu, colocou 0.377 de diferença para Verstappen e Piastri passou e ficou 0.077 da outra McLaren. A 5 minutos do final, esta era a zona de eliminação. Tsunoda, Berman, Stroll, Ocon e Colapinto. Hulk melhorou e subiu para os 10, Bortoleto estava na beira, o que mostrava que Gabriel tinha pelo menos ali de potencial esperado no carro, 1,5 décimo para melhorar. Apareceu o tempo projetado de eliminação, 1:20.7. Todo mundo foi melhorando, Hamilton foi caindo e ficou de fora, Tsunoda ficou na beira e aí, aos 47 do segundo tempo, Bortoleto melhorou e empurrou o japonês da Red Bull para fora. Bortoleto passou em 14º, mas Tsunoda era 15º e caiu para 16º, porque o brasileiro estava abaixo dele. Eliminados então, Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll e Franco Colapinto. O Q2 começou com Berman e as duas Sauber marcando volta logo cedo pelo famoso quem tem medo, né? Verstappen setou a régua 1:20.142, mas Piastri veio e aplicou o famoso canudo em todo mundo, 1:19.650, entrando na casa de 19 e não entrando pela beiradinha, não. Norris fez uma volta ruim para o carro que tem, foi apenas terceiro e volta ruim que acabaria sendo deletada por limites de pista. Ele, portanto, ficou sem tempo. Bortoleto veio, marcou tempo, mas não parecia ser aquela altura suficiente. 0.062, 12º lugar, mais lento do que Lawson, mas ainda tinha tempo para melhorar. Hülkenberg melhorou, foi sexto, 0.165 melhor do que o benchmark, aquela altura da 10ª posição, com o mesmo Lawson. A 4 minutos do final, Norris ainda não tinha tempo e vinha saindo do box lentamente, indo então buscar sua volta. Lembrando, penúltima corrida do campeonato, líder da tabela, brigando pelo título a 4 minutos do fim e sem volta. Se vacilar e perder a volta de novo, vai largar do fundo, porque não daria tempo de tentar de novo, então ia ter que resolver tudo numa volta só. Russell então entrou no rádio pedindo para Mercedes uma viseira mais clara, porque estava ficando dusty, ou seja, empoeirado. Corrida no deserto é assim, além do mais, um monte de gente colocando a roda para fora, levantando aquele areia
areião. E se aqui em Interlagos a chuva vem da represa, no meio do deserto a tempestade de areia vem de algum canto também. Norris foi lá e se garantiu o segundo lugar na famosa bola de segurança, ou seja, como dizem no vôlei, aquele saque sem se arriscar. Também não era a hora de heroísmo, sem tempo marcado, precisava só passar pro Q3. Com o cronômetro zerado, estes aqui estavam na zona de eliminação. Bortoleto precisaria então na sua última volta achar 3 décimos para desbancar Hülkenberg, que estava em P10, o último dos que passariam ao Q3, e Hulk também vinha em volta. No fim, os 2 carros da Sauber melhoraram, mas dos 3 décimos necessários, Bortoleto achou apenas 1:25.34. Hülkenberg fez uma volta melhor, mas também não passou. Gasly encontrou Hamilton no paddock depois de andar várias voltas atrás do carro vermelho. Na corrida curta comentou: "Como tá ruim seu carro?" O Hamilton disse: "Pois é." Entre o Q2 e o Q3 apareceu a recuperação de imagens. Bortoleto deu uma traseirada, uma atravessada magnífica que deve, então, presumindo que isso foi da volta melhor que ele fez, ter custado aí os 2 décimos que faltaram para encostar lá em cima e talvez passar para o Q3. Isso deve ser ruim mentalmente porque o erro foi na curva 1-2, na saída da 2. Portanto, imagina você fazer a volta inteira, ter que manter a concentração e o pé cravado, sabendo que dificilmente, ainda mais com o delta de tempo aparecendo no volante, você vai conseguir melhorar. Ainda assim ele melhorou, mas melhorou só 1 décimo. 2 minutos antes de abrir a pista, já tinha uma filinha na saída do pit lane. 10 sobreviventes, 2 McLarens, 2 Mercedes e o resto todo mundo com apenas um carro. Uma Aston Martin, uma Racing Bulls, uma Alpine, uma Williams, uma Red Bull e uma Ferrari. Norris veio 1:19.495, volta mais rápida do final de semana, pelo menos até ali. Piastri passou rápido também, mas não o suficiente, 0.035 atrás. Verstappen vinha em volta rápida, mas desde as parciais ficava claro que não seria páreo. Russell veio e fez melhor, empurrando Verstappen para baixo. Faltava então Antonelli e Leclerc, né? Porque às vezes ele apronta dessa. Mas ele então apareceu sem tempo, porque teve uma volta deletada. Pô, limite de pista? Muito pior do que isso. Teve limite de pista e teve um exagero monumental, um rodadão. Foi feliz ele de ter escapado de bater. Bandeira vermelha então a 5 minutos do final e apareceu um fiscal para pegar algo que parecia um pedaço de adesivo. Um troço bem grande, fosse aqui no Brasil eu ia achar que era uma pipa. Pista liberada, 5 minutos pro final, era a hora da verdade. Norris puxou a fila. Vinha rápido, mas errou e abortou a volta. Com isso, ficava a dúvida, teria gasolina para tentar mais uma? Dava tempo no cronômetro, mas às vezes você tá com aquele limite no tanque só para uma volta e aí uma lenta para tentar de novo já não vai dar. Abriu-se com isso uma margem, uma brecha, uma fresta por onde Piastri melhorar sua volta e Norris não poder reagir. Foi exatamente o que aconteceu. Piastri foi lá e fez a sua pole position para ele, 1:19.387. Norris não podia reagir, faltava Verstappen, que foi apenas terceiro, mas e as 2 Mercedes? Às vezes elas aprontam. Russell veio com toda a velocidade do mundo no último setor, é lindo de ver. Pega um board de um carro na classificação para assistir, especialmente, claro, um carro rápido, cravado nas últimas 5 curvas antes da última, que na última tem que tirar o pé. É espetacular. Mas não foi o suficiente. Pole position, então, para Oscar Piastri, Lando Norris o segundo, primeira fila só de McLaren, Verstappen é o terceiro. Russell o quarto, Antonelli o quinto, Isaac Hadjar o sexto. Sainz o sétimo, Alonso o oitavo, Gasly o nono, enfiando essa Alpine no top 10 e décimo ficou então para Leclerc. Já percebemos, com base na sprint, que não deve ser uma pista fácil de ultrapassar. Falta um grande ponto de freada. E isso é uma coisa que algumas pistas do passado que todo mundo lembra com saudade e que talvez não funcionassem na Fórmula 1 de hoje. Quer ver uma? O Interlagos antigo. Ou, por exemplo, Jacarepaguá. A Fórmula 1 atual precisa de grandes freadas, senão ninguém passa ninguém. E isso é uma coisa que a pista do Qatar não tem. O que esperar para amanhã? Bom, não vou nem olhar a previsão do tempo, porque no deserto é muito raro se chover. Prefiro até ser pego de surpresa amanhã. Piastri na frente tem a chance de tentar voltar para a briga. Pense comigo, ele está 22 pontos já computando os resultados da sprint desta manhã atrás de Norris. Verstappen, 23. Se ele vence a corrida com Norris em segundo, ele tira mais 8 pontos. 23 cai então
para 15. Ele precisaria então vencer em Abu Dhabi e Norris não ser mais do que terceiro. E aí levaria no desempate por vitórias. No momento os dois têm 7-7 no primeiro lugar do pódio. Verstappen está atrás dos dois na tabela no campeonato, parte atrás dos dois no grid, então em caso de enrosco tem grande chance de faturar. Faturar no sentido de repente vencer a corrida com os outros dois em segundo e terceiro porque deram um esparramo, aquela coisa toda. Larga do lado limpo da pista e aquela primeira curva no Qatar é propícia para enrosco, porque são várias as trajetórias possíveis, tipo a primeira curva de Zandvoort. Assim, Bortoleto larga de 14º, de repente dá para pensar em pontos, porque este carro já andou bem em pistas com essas características. Por exemplo, Spa, Silverstone e Austin. Hülkenberg pontuou e pontuou bem nos Estados Unidos. O que você acha que vai acontecer? Lá na frente, com os três que disputam o campeonato. Um pouco mais atrás, com o Bortoleto. Pode escrever, comente aqui embaixo, deixe seu palpite para o pódio, deixe seu palpite para o campeonato também, se quiser. Só Norris leva o título por antecipação amanhã, os outros não têm condição matemática disso. O Grande Prêmio do Qatar acontece a 1h da tarde e eu entro ao vivo com o Matheus Furlan em segunda tela na nossa transmissão paralela, outro canal. Se assiste lá, Band Play, F1 TV, abaixa o volume e vem com a gente aqui nos comentários, na narração e direto do front também, Juliane Serrazoli trazendo informações pra gente. Encontro marcado 15 minutos antes da largada. Fechado? Enquanto você espera a corrida, você pode ver nossos vídeos. Terça-feira, episódio especial sobre a telemetria na Fórmula 1. Quarta-feira, pequena grande história da corrida de Corcel 2 com pilotos de Fórmula 1. Preliminar do Grande Prêmio do Brasil de 83. Depois que acabar a corrida, a gente encerra a transmissão e eu reencontro vocês às 18 horas para nossa live pós-corrida, respondendo suas perguntas, seus superchats, dando as risadas de sempre, sorteando brindes para vocês. É a última live do mês, você sabe, todo mês da temporada, na última live, a gente sorteia. Temos brindes da ReHap, Lego, Hot Wheels, kit grandão, temos brinde da IBM, boné da Ferrari oficial e brinde da nossa parceira Pepperstone, que nos cedeu alguns itens da Aston Martin. Tem camiseta, tem agasalho. Fique de olho e siga as redes sociais da Pepperstone, nossa parceira. Nós vamos conferir isso na hora de sortear amanhã. Vou colocar aqui na tela para vocês o Instagram deles, Pepperstone Latam. Fechado? Então, eu vejo vocês aqui amanhã nas duas lives que faremos. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. O trabalho é ridículo, é muito importante pro crescimento do canal. Estamos chegando a 1/4 de milhão. Fazemos a maior audiência de Fórmula 1 do Brasil. Por quê? Por causa de vocês, o seu magnífico engajamento. Não custa nada, é uma apertadinha. Pra não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e passa a receber aquele push automático no seu celular. E também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Thread, TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link lá embaixo para vocês na descrição. Ótima tarde de sábado, aproveite, bom descanso. Eu ainda vou longe aqui trabalhando, editando esse vídeo para vocês. A gente se vê amanhã. Valeu, tchau, tchau.